No início da tarde de hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro publicou em seu perfil no Facebook o seguinte texto: "Ainda bem que é a inteligência emocional do presidente que é menos 20. Se acha a dona de tudo, porque eu aprovei, porque eu isso, eu aquilo, eu sou mais filha do que os filhos do presidente, eu sou a Bolsonaro de saias." Mas correu a noite toda coletando assinaturas para termos delegado Valdir de líder. Pessoa que, irritada com o presidente, orientou obstrução à MP 886, botando em risco uma pauta nacional devido a um problema pessoal. Foi além, tirou da CPMI e da fake news os mais combatentes deputados, Felipe Barros e Caroline Detone, nesta CPMI que visa apenas desgastar o governo. Ou seja, final das contas, estão todos trabalhando contra o cara que os elegeu, mas pela frente dizem que estão com Bolsonaro e postam fotos com ele. Se não precisavam de Bolsonaro, por que se filiaram ao partido dele na eleição? Não há mais espaço para ingenuidade. Tá cheio de gente que acabou de subir no ônibus e quer sentar na janela. O nosso foco não pode ser o poder. Político que trabalha apenas pelo voto acaba se tornando político padrão. Vise agradar seu eleitor e ser fiel, pois de pessoas desleais a sociedade tem asco. Observação: se não fossem reiteradas entrevistas dando munição aos nossos inimigos, este post não estaria sendo feito. E acompanhando estas palavras, Eduardo colocou algumas imagens que estão circulando nas redes sociais. A primeira imagem compartilhada é uma nota de R$3 com a foto da deputada Joyce. Na segunda imagem, o Brasil unido contra a corrupção. Deixo a liderança no Congresso com dever cumprido, articulei reforma da Previdência em todo o país, aprovei a PLN que deu ao presidente Jair Bolsonaro 248 bilhões de reais e o salvou de um impeachment, contive inúmeras crises, não me importo com a ingratidão. Está escrito na imagem que é um compartilhamento de uma postagem da deputada. Outra imagem tem o seguinte texto: a peregrinação da madrugada. O fato de Joyce Hasselmann ter assinado a lista pró-Valdir na liderança do PSL na Câmara contribuiu para a decisão de Jair Bolsonaro de sacá-la da liderança do governo no Congresso. Felipe Francischini e outros deputados fizeram uma peregrinação em apartamentos funcionais de deputados pró-Bolsonaro, oferecendo cargos para convencê-los a passar para o outro lado, em texto retirado de O Antagonista. Em outra imagem, uma manchete do site Metrópolis. Joyce cai atirando e denuncia milícia virtual pró-Bolsonaro. E na última imagem, as seguintes palavras: a senhora já está enfrentando muitas críticas de bolsonaristas nas redes sociais. Isso deve aumentar. Eles têm uma milícia virtual e todo mundo sabe disso. São pessoas interligadas em todo o Brasil, algumas recebendo para isso e outras não. Muitos robôs. Já sabia e não estou nem aí para isso. Eles têm uma milícia de ataque que não se sustenta. Por exemplo, eu tenho pouco mais de 6 milhões de seguidores, mas tenho alcance muito maior que os dos Bolsonaros. Porque eu não tenho robô, não tenho milícia, meu alcance é orgânico, não é aquela milícia maluquinha, Bolsonaros e aliados. Por isso, há 5 anos ganho o prêmio de pessoa mais influente no ambiente digital, diz o texto da imagem compartilhada, em palavras da própria Joyce. Joyce Hasselmann vem tentando se defender nas redes sociais de todas as maneiras, mas quanto mais se defende, mais é atacada, principalmente no Twitter, onde em sua descrição diz: a parlamentar mais votada da história da Câmara, jornalista, biógrafa do Sérgio Moro, criadora do maior canal de política no YouTube do Brasil. Em seu canal do YouTube, Joyce tem 1.170.000 inscritos. Em um de seus últimos vídeos publicados, ela recebeu 2.500 likes e 2.200 dislikes, onde o comentário em destaque diz o seguinte: estou decepcionado com esses políticos que se diz sou Bolsonaro e depois trai o presidente. Hipócritas. Deputados que em pouco mais de 9 meses se rebelaram contra o presidente, ao que parece, algo incomodou muito esses deputados revoltados do PSL em relação ao presidente. Teria sido porque Bolsonaro mandou investigar o próprio partido, exigindo transparência?
Já os que se sentem incomodados com a presença dos filhos do Bolsonaro, a verdade é que isso é muito bom. No passado vimos filhos de presidentes se envolvendo de outras formas. Agora estamos vendo esses rapazes lutando apaixonadamente pelo Brasil, visando ajudar, participando para transformar nosso país. Ao que parece, também é deles que vem a coragem do presidente para enfrentar o viciado meio político de Brasília, que todos nós brasileiros conhecemos tão bem do que é capaz. Já de acordo com informações de uma entrevista dada pelo delegado Valdir, ele teria voltado atrás em relação à fala sobre implodir o presidente. Foi um momento de emoção. Ontem mesmo ele disse não ter nada para usar contra Bolsonaro. Nada. É só questão de uma fala de emoção, né? Um momento de sentimento, é uma fala quando você percebe a ingratidão. Tenho que buscar as palavras, disse ele, complementando sobre a crise no PSL. Nós somos Bolsonaro, nós somos que nem mulher traída, apanha, não é? Mas mesmo assim, ela volta ao aconchego, declarando que é possível pacificar a bancada do PSL e que os 53 deputados votarão integralmente conforme os interesses do governo. Porém, não é o que parece. Na tarde de ontem, o deputado Felipe Barros, do Paraná, publicou em seu Twitter: nesse momento, o delegado Valdir percorre os corredores da Câmara dos Deputados, oferecendo até 4 cargos para o deputado que assinar a lista para mantê-lo na liderança e ameaçando retalhar quem não assinar. Hoje, novamente, o deputado Felipe Barros escreveu: delegado Valdir continua translocado. Agora afirma que o presidente Jair Bolsonaro teria utilizado a Polícia Federal contra Bivar. Vou ensinar para o delegado como funciona. A investigação vem desde fevereiro. MP pediu busca e apreensão. Ministério Público pediu busca e apreensão. Juiz de primeiro grau indeferiu. Ministério Público recorreu. TRE autorizou. Na verdade, a Polícia Federal instaurou inquérito sobre as candidaturas laranjas do PSL e para investigar a atuação de Luciano Bivar em 7 de março de 2019. O inquérito foi instruído até 28 de maio, quando foi enviado ao TRE. Portanto, claramente, retaliação do presidente Bolsonaro para com Bivar não foi. Pelo contrário, retaliação vem da direção do PSL para com o presidente. Hoje, Convenção Nacional Extraordinária do PSL decidiu suspender das atividades partidárias 5 deputados. Ale Silva, Minas Gerais, Bibo Nunes, Rio Grande do Sul, Carlos Jorge, Rio de Janeiro, Carla Zambelli, São Paulo e Felipe Barros, do Paraná. A informação foi confirmada pelo deputado Coronel Tadeu, PSL São Paulo, integrante da Executiva Nacional, e pelo líder do PSL no Senado, Major Olímpio, na saída do encontro. Os 5 parlamentares assinaram a lista apresentada pelo deputado Major Vitor Hugo na última quarta-feira para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro novo líder da bancada. Logo em seguida, porém, o deputado delegado Valdir apresentou uma lista com 31 assinaturas para retomar a liderança. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, afirmou que os parlamentares terão direito de resposta, mas a suspensão começa imediatamente. Suspensão de todos os direitos, qualquer manifestação no plenário, suspensão de colocar nome em lista representando o PSL de escolha do líder do partido. O partido só está usando a legislação, disse o delegado. Isso sim parece algo relacionado a alguma ditadura. Segundo o deputado, existe vasto material probatório de ataques desses parlamentares ao partido, aos parlamentares e ao presidente da sigla, Luciano Bivar, inclusive nas redes sociais. Segundo os parlamentares, o partido também decidiu ampliar o número de delegados aptos a votar na convenção do partido marcada para novembro, que servirá para eleger o novo comando do partido. O partido também fez uma complementação no quadro de convencionais. O número de convencionais passou de 101 para 153. Dos 52 novos, 34 foram de uma chapa única eleita nesta sexta-feira e na lista há deputados e senadores, a maior parte alinhada com o presidente da sigla, Luciano Bivar. Clara demonstração de articulação para manter o poder no partido.